tanto o Bruno Lage como o João Henriques, parecem-me ser nomes perfeitamente válidos. Bruno Lage foi campeão nacional pelo Benfica, depois, enfim, é um treinador campeão, não é? Quanto ao João Henriques, parece-me ser também um treinador de enormíssima capacidade. Agora, daqui para a frente, é o Vitória encontrar um treinador de preferência que lhe assegure que pensa da mesma forma que pensam os responsáveis. Eu acho que sim. Enfim, não tem contado ultimamente porque também não tem estado propriamente num momento que justifica a sua chamada à seleção. Na verdade, nunca foi titular da seleção, sendo que Pizzi também não está, enfim, está estável no Benfica. A dúvida em relação ao Pizzi é se ele vai estar a contar para o Jorge Jesus antes de contar para o Fernando Santos. Eu acho que o Pizzi, se passar a contar de forma regular para o Jorge Jesus e se perceber onde é que Jesus quer pô-lo a jogar, pode perceber se ele pode ou não vir a contar para a seleção. Aí, falta muito ainda, não é? Vamos ver. Eu acho que o Nuno Mendes tem meia dúzia de jogos na equipa do Sporting. É cedo ainda para se dizer que vai ser isto ou que vai ser aquilo. Aquilo que dá para perceber neste momento é que o Nuno Mendes é um jogador muito promissor. Eu acho que tem um bocado a ver com aquilo que é o futebol de alto nível hoje em dia, não é? Se formos a ver, as grandes equipas, como titulares, têm apenas 2 ou 3 fora como titulares permanentes. Têm apenas 2 ou 3 fora de série e os outros vão rodando, não é? Não me parece que haja muitos titulares que se possam considerar indiscutíveis na maior parte das grandes equipas europeias. São miúdos ainda, não é? E, portanto, em relação a estes é preciso esperar que eles venham ou não a criar condições para serem jogadores de seleção, e não é assim do pé para a mão que se é jogador de seleção. Portugal perdeu recentemente o Ricardo Carvalho e o Bruno Alves, que andavam por lá. O José Fonte e o Pepe também já estão nos 30 e muitos. Não há muito mais opções para a posição que garantam integração imediata. Eu acho que enquanto houver Pepe, a dupla de titulares da seleção vai ser Pepe e Rúben Dias. Quando deixar de haver Pepe, eu neste momento arriscaria Rúben Dias e Rúben Semedo. É o confronto direto. Isto é, olhamos para aquilo que foram as primeiras 2 jornadas. Portugal e a França ganharam os seus jogos à Croácia e à Suécia. E vamos admitir que também ganham depois, enfim, não vai ser pera doce ganhar em Zagreb à Croácia, nem para Portugal nem para a França, mas vamos admitir que tanto Portugal como a França, depois nos jogos mais para a frente, conseguem ganhar à Suécia em casa e à Croácia fora, e que fica tudo dependente dos pontos que fizerem nos jogos entre eles, e admitamos também que a França ganha a Portugal em Paris e que Portugal consegue ganhar a França em Portugal. Aí o que vai funcionar é a diferença, ver quem ganha por mais, porque o desempate na Liga das Nações é feito primeiro pelo total de pontos conseguidos nos jogos entre eles, em segundo pela diferença de golos nos jogos entre eles, em terceiro pelo número de golos marcados nos jogos entre eles, em quarto pelo número de golos marcados fora nos jogos entre eles, e só aí entra a diferença de golos no cômputo geral das partidas. Portanto, são muito importantes estes 2 jogos contra a França. Sim e não. Enfim, estamos a falar aqui de 2 questões diferentes. Primeira, provavelmente o Porto não tinha liquidez para ir ao mercado conseguir os jogadores da categoria destes, se não fosse por empréstimo. Outra questão tem a ver com aquilo de que o Ricardo tem medo, é que o Porto esteja a valorizar os jogadores que depois vão ser os clubes detentores do passe a aproveitar. Veremos, não é? Porque estamos a falar de jogadores que muitos deles, por exemplo, Grujic, pode fazer uma grande época no Porto. E será que o Liverpool para o ano vai querer ficar com ele, de qualquer modo? Se calhar não é? Não acho muito bem. Acho que é um jogador que até aqui não vingou nem verdadeiramente nem a Itália nem a Inglaterra por uma questão de falta de intensidade e de competitividade. Veremos se consegue em Portugal, que é um campeonato um bocadinho menos intenso e competitivo, mostrar e embalar até inclusive para conseguir fazer uma boa Liga dos Campeões, que eu acho que a ideia é essa. Eu só tenho uma explicação, é que eles achavam que não fazia falta, e se calhar continuam a achar. Não sei qual é a ideia de Jorge Jesus a esse respeito, mais do que o central e do que o avançado que Jesus vinha reclamando na ponta final do mercado. Aquilo que fazia falta à equipa era um 8, mas aí está, eu não sou o treinador do Benfica, mas aquilo que me parece é que se calhar Jesus pensa de maneira diferente, porque se calhar o Vinícius era mais um 9 à antiga, era um finalizador que pouco mais fazia do que isso, e por isso mesmo Jesus não o quis. Agora,
um 9 à antiga, muito provavelmente Jorge Jesus não o quereria, portanto, porque não quer esse tipo de futebol e quer dos seus avançados que façam mais em prol da equipe. Olha, eu muito francamente acho que para o Benfica ter aceito que o Tiago Dantas seguisse para o Bayern com a cláusula de opção relativamente baixa de 7 milhões e meio de euros, é porque não tem muita crença naquilo que o jogador pode vir a representar em termos de futuro. Agora, é um jogador que na UEFA Youth League mostrou muito futebol. Perguntam-me qual é a explicação. Eu acho que só pode ser essa. Eu gostaria, se fosse os responsáveis do Benfica, gostaria de o ver jogar pelo menos na equipa B com mais alguma assiduidade. Eu acho que não. Das duas, uma. Ou as pessoas apoiam um determinado candidato, pode ser quem quiser. Se o apoiam e ele diz que não quer ir a debate, as pessoas acham, muito bem, é isso mesmo, porque não tem nada que estar a sujeitar-se a debater com aqueles que não percebem nada e tal. Se de repente a pessoa é apoiante da oposição e do outro lado vem alguém que diz eu não quero ir a debates, imediatamente o que se ouve é um atropelo às regras da democracia, porque é preciso esclarecer, porque isto e porque aquilo. O que é que pode acontecer aqui? Eu sei o que é que fazia, se tivesse essa possibilidade, não é? Se tivesse a possibilidade de o fazer, faria debates com os que quiserem estar. E se o Presidente do Benfica não quiser estar, aí sim ele pode ser ligeiramente prejudicado, porque estará a ser dado tempo de antena aos outros para explicarem aquilo que, no entender deles, ele fez mal e que os levou, ou estará levado, a serem candidatos, a tentarem ocupar o lugar de Vieira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30,